Olá, vamos conversar sobre nulidades processuais, o sistema das invalidades. Já vou te advertindo que aqui não é um campo onde nós temos entendimentos pacificados na doutrina. Não, há uma divergência muito grande, cada doutrinador puxa para um lado e a gente fica no meio desse fogo cruzado. Por isso eu vou te trazer aqui as impressões que não repousa muita divergência e trabalhando com questões que você possa, ao final do vídeo, tirar suas conclusões e levar para a sua vida prática, acadêmica, para o seu concurso da vida que você irá prestar. Tá joia? Só a primeira informação que você tem que saber é que na matéria de nulidade é aplicável todo aquele sistema da escada pontiana. Ou seja, tudo aquilo que nós já conversamos, inclusive aqui no canal, já tem um vídeo que eu tratei com vocês sobre isso, sobre a teoria do fato jurídico, aonde eu trabalho com os degraus da existência, da validade, da eficácia, se aplica aqui também, tá joia? Embora isso seja aprendido lá na grade de Direito Civil, é completamente aplicável para a nossa ciência processual. Tudo bem? Avançando então, esta é a primeira observação. Bom, em um primeiro momento você tem que saber que todo ato processual presume-se válido. Uma vez praticado um ato processual, presume-se que ele é válido. Não é que nem lá no direito civil, onde nós temos as invalidades que são nulas de pleno direito, o ato nunca será considerado válido, será considerado como nunca ter entrado dentro do sistema jurídico. Aqui não. Uma vez praticado um ato processual, presume-se a sua validade. Ele tem contornos de validade. Isso porque a invalidação no sistema do processo, pessoal, ela depende de decretação pelo órgão judicial. Sobretudo no processo civil, onde o legislador ele não criou um rol tipificando cada uma das modalidades de nulidade. Não. Ficou ao critério do juiz, que irá fazer aferindo caso a caso, situação por situação. Obviamente que no processo civil, no código, nós temos algumas situações ali dentro, trazidas pelo legislador, mas não é exauriente. Não há um rol taxativo, números clausos, sendo totalmente pertinente uma parte invocar uma nulidade dentro do processo, o juiz de mencionar, verificar, aferir-se de fato é caso de nulidade e assim decretar a invalidação do ato. Perceba então que no sistema processual a invalidade ela depende de decretação pelo órgão judicial. E reparem que a decretação é a última das hipóteses. Somente quando o juiz não consegue salvar aquele ato, somente quando aquele ato não é possível de ser repetido, então deve sim ser anulado. Tá joia então, pessoal? Nulidade, pessoal, invalidação é sanção imposta pelo juiz, pelo órgão judicante, apreciando o contorno caso a caso. Tudo bem com estas considerações iniciais? Vamos então, à luz da doutrina do professor Fred Didier Jr., fazer aqui os ponteamentos, os delineamentos necessários para a compreensão dessa matéria. Vamos nessa. O professor Fred Didier, ele cria categorias, da qual ele vai trabalhando no seu curso de Direito Processual Civil no volume 1. E ele elenca trazendo uma numeração. O primeiro que ele traz, a primeira característica que ele traz dentro deste rol das invalidades é um defeito processual. Mas defeitos processuais que, por sua vez, não geram invalidade alguma. São meramente irregulares. Imagina lá o juiz ou a parte que coloca dentro do ato processual expressões em outro idioma, como por exemplo em latim. Ora, isso é uma mera irregularidade que não vai acarretar a invalidade do ato. Ainda um equívoco na numeração das páginas do caderno processual, ou a juntada de uma sentença com um carimbo que seria de uma petição serventuária ao invés de colocar um carimbo no processo, ainda mais agora, nós estamos trabalhando em processo digital na maioria das unidades federativas do país. Imagina que coloca-se uma certidão dizendo estou juntando aos autos uma petição, quando na verdade se trata de uma sentença. Pessoal, isso não tem o condão de invalidar o ato que se está praticando. Não, é uma mera irregularidade.
Tá joia? Aqui nós não teremos invalidade, portanto. Mas nós temos atos ainda que são atos que podem acarretar a invalidade, mas não podem ser conhecidos de ofício pelo juiz. É o que o professor Cândido Rangel Dinamarco trata como nulidades relativas. Elas não podem, por mais que o juiz queira, sua mão chega a tremer de vontade de conhecer daquele vício, ele não pode. São invalidades que dependem de provocação pelas partes. São invalidades, portanto, sujeitas a preclusão. Lembra o que é a preclusão? É a perda da faculdade de se praticar um ato processual em decorrência de um tempo que se passou, por exemplo, no caso da preclusão temporal, ou ainda nós temos as situações da preclusão lógica e também a preclusão consumativa. Pessoal, aqui para não desviarmos o foco, imagine que você está diante de uma ação da qual tem uma convenção de arbitragem. Logo, a estação não deveria estar tramitando lá no judiciário, tinha que estar na arbitragem, né? Tinha que estar na presença de um árbitro. O réu tem que dizer isto na primeira oportunidade que ele tem, sob pena de preclusão. O réu oferece a contestação, todo mundo visualiza, o serventuário, a galera do cartório, o juiz percebe, mas o juiz pode de ofício tratar disso? Negativo, ele não pode. É preciso que o réu, na primeira oportunidade, vale dizer, na contestação, faça essa arguição, a arguição de convenção de arbitragem. Vamos à leitura do artigo 278 para melhor clarificar essa situação. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Pessoal, pela leitura do parágrafo único já ficou às claras que além das nulidades relativas, nós temos as nulidades absolutas. Nulidades estas que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Ele poderá decretar, enquanto o processo estiver pendente e não tiver sido aquela questão decidida e repousado o manto da coisa julgada sobre aquela questão, significa que ela está em aberto. Não haverá aqui a preclusão. Não. A qualquer momento, em qualquer tempo, enquanto a celeuma ainda não foi colocada sobre ela uma decisão transitada e julgada, pode sim o juiz decidir. É o que acontece principalmente nos casos em que há a falta de um pressuposto processual. Lá no artigo 485, no parágrafo 3º do CPC, está previamente fixado isso. Então, pessoal, nestes casos, que é um exemplo apenas, não temos apenas nulidade absoluta no que toca aos pressupostos processuais, temos outros casos. Mas aqui neste caso em específico, que eu quero fazer inclusive a leitura do dispositivo, o juiz poderá conhecer de ofício. Ora, por aí você detecta que há a violação de uma norma de natureza cogente, uma norma de ordem pública e por isso poderá então ser apreciada de ofício pelo juiz. Lembrando que de ofício significa por dever do cargo. Quero fazer a leitura do 485, parágrafo 3º. Olho na tela. O juiz conhecerá de ofício da matéria, constante dos incisos 4, 5, 6 e 9, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ainda falando do rol destas nulidades relativas, absolutas, nós temos também nulidades que podem ser decretadas de ofício pelo juiz, mas dependem de impugnação pela parte. Porque senão haverá o quê? Preclusão. Pessoal, aqui é o que se dá, por exemplo, quando nós temos uma citação inválida. Imagina que o réu foi citado de modo inválido, ele não se apresentou no processo. Tivemos atos, portanto, praticados pelo autor no intuito de que a decisão fosse-lhe favorável. E a decisão o é favorável. Ele, então, munido de um título executivo judicial, inicia atos executivos através do cumprimento de sentença. Pense você que ele consegue fazer a penhora de bens do devedor, aquele réu que não foi validamente citado. Ora, se o réu ele acaba sendo violado em seu patrimônio, a sua propriedade privada acaba sendo maculada, violada, pessoal, ele pode se insurgir no processo. Pense você no réu que nessa situação, agora vindo na qualidade de devedor, se insurge contra a penhora do seu imóvel, dizendo que este é o único imóvel que ele tem.
um bem de família, portanto. Mas ele nada fala sobre a citação que foi inválida. Ele nada fala que a citação quem recebeu foi o vizinho, a citação quem recebeu foi uma pessoa desconhecida e que ele nunca teve conhecimento daquele processo que foi ajuizado, aquela ação que foi ajuizada e que desencadeou um processo cognitivo de conhecimento que eclodiu na sua condenação. Pessoal, se o réu, devedor agora, nada fala, o juiz vai dizer? Claro que não. Poderia até ser decretado, mas depende de impugnação. Lembrando que aqui, pessoal, a citação, esse vício ele é tão grave, a citação inválida, que é possível ao réu alegar a qualquer tempo, pois se trata de um vício que a doutrina bem denomina como vício transrescisório. Nem ação rescisória é necessário apenas uma simples petição ao próprio juiz, denominada esta ação de querela nullitatis insanabilis. Ele ajuiza, promove, propõe esta demanda, o órgão judicante verifica então que houve falha e invalidade na citação e determina o cancelamento, a invalidação de todos os atos que foram provocados, mas isso precisa de provocação por parte do réu. Uma regra de ouro nessa matéria, pessoal, de invalidades, é que não existe invalidade se não houver prejuízo. Para se ter a decretação da invalidade, da nulidade, é necessário o prejuízo. Por quê? A decretação de invalidade é uma sanção. Essa sanção ela vai decorrer de um defeito que gerou prejuízo. Porque se a finalidade do ato não foi atingida por causa desta invalidade, então estará habilitado o órgão judicante a decretar a invalidação. Isso porque o sistema brasileiro ele adotou o sistema francês, onde nós temos aquele brocardo muito famoso, né? O pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo, tá bom? Tanto é que aqui no sistema brasileiro impera um princípio denominado como o princípio da instrumentalidade das formas. O que é isso? Bom, se um ato foi praticado sem a observância de uma forma prevista em lei, mas o ato atingiu sua finalidade, pronto, pessoal, pronto. Para que você invalidará se ele atingiu a finalidade não acarretando prejuízo? Pense no réu, que nós acabamos de falar agora há pouco, ilustrar, né? Pense no réu que foi invalidamente citado, mas ele compareceu em juízo, apresentou a resistência. Ora, não cumpriu com a finalidade aquela citação, embora invalidamente determinada? Pessoal, neste caso, entra em cena o princípio da instrumentalidade das formas, tão bem trabalhado pelo professor Dinamarco. Eu vou fazer a leitura de alguns dispositivos para que você perceba que esse princípio tem total aplicação no nosso sistema atual. Olha na tela. Artigo 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Ainda eu quero ler a segunda parte do 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Agora que eu quero destacar o princípio. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Aí do 282, ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Agora, pessoal, parágrafo 1º, olha aí. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. E o parágrafo 2º arremata. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. Imagina aí, né, pessoal, uma petição inicial inepta em que a parte vem alegando, o réu na contestação, batendo na causa de pedir, tem uma nulidade, não pode, isso aqui tem que ser decidido sem apreciação do mérito. Ora, para que o juiz, nesse caso, vai acolher esta invalidade, decretar então a invalidade e ainda extinguir o processo sem julgamento do mérito, o que autoriza o autor repropor, se ele pode muito bem superar esta invalidade e detectar que o mérito pode ser julgado e ainda favorecendo o réu. Vale dizer aqui, julgar improcedente. Julga logo improcedente, amanhã já faz coisa julgada, pronto, aquela discussão não pode mais retomar ao judiciário. Tudo bem então, pessoal? É isso que destaca no último parágrafo que nós fizemos a leitura. Fator que acarreta a invalidação
também de atos do processo também é a intervenção do Ministério Público. Nos casos que ele tem que intervir e ele não intervém, seja porque a parte não pede, porque o juiz deixa passar. Percebam que neste caso haverá sim a decretação da nulidade. Tá joia? É possível então que seja decretada a invalidade daquele ato que tinha que ter sido assistido pelo MP, mas não foi. Mas aqui vale uma dica. Se a parte que seria favorecida por aquela intervenção do MP, imagina um menor, né? O menor que está numa ação de alimentos. O MP tem que intervir. Pessoal, o MP não intervém neste caso. E aí, ao fim, o juiz dá uma decisão e favorece a parte que poderia invocar aquela nulidade. Ora, para que o juiz de imediato irá decretar esta invalidade? Pede ao Ministério Público que se manifeste nos autos, a fim de que ele possa trazer um elemento que aquele ato trouxe prejuízo, que aquela invalidação, que aquela nulidade tem que ser decretada, porque trouxe prejuízo ao menor. É exatamente a redação do caput e dos seus parágrafos do artigo 279 que eu vou fazer a leitura com você agora. Artigo 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. Parágrafo 1º. Se o processo estiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Ainda, pessoal, parágrafo 2º que diz a ideia que eu falei com vocês agora. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência do prejuízo. Pessoal, eu vou fazer um segundo vídeo a fim de melhor elucidar essa matéria, a gente trabalhar e finalizar. Se você gostou até agora do que foi dito, deixa o teu like e faça o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. Eu vou te aguardar na segunda parte do nosso vídeo sobre invalidade processual. Não saia daí.